Cirurgia do desvio de septo nasal, que é a septoplastia. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre especificamente essa cirurgia atualizada desse ano de 2023. Quais as novidades, o que é que tem de novo, como é que a gente faz essa cirurgia, como é que é o pós-operatório, quantos dias de repouso, alimentação, enfim, muita coisa falando sobre a cirurgia que é muito comum aqui dos otorrinocirurgiões fazer esse tipo de cirurgia, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal está crescendo dia a dia. Já somos mais de 170 mil inscritos aqui em nosso canal no YouTube, levando informações inéditas semanais a respeito do otorrino, né? Doenças do ouvido, nariz, garganta, roncos, apneia, enfim, são vários temas aqui em nosso canal na hora da otorrino, tá certo? Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, se você tem interesse desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com mais pessoas, assim eu consigo levar esse tipo de informação para cada vez mais pessoas aqui. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Cirurgia do desvio de septo nasal, que é a septoplastia. Meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as atualizações desse tipo de cirurgia que é tão comum no dia a dia do otorrinocirurgião, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, antes de falar da cirurgia, a gente precisa entender um pouco do desvio de septo nasal, tá bom? Sem dúvidas nenhuma, o desvio de septo nasal é muito comum na população em geral, tá certo? O que acontece é que a maioria dos pacientes que tem desvio de septo nasal não vai precisar fazer cirurgia. Por quê, meus amigos? Porque a maioria das pessoas que tem desvio são desvios de septo não obstrutivos, ou seja, não vai entupir o nariz. Basicamente, existem três tipos de desvio de septo nasal: o desvio grau 1, 2 e o desvio grau 3, certo? A maioria das pessoas tem um desvio grau 1, como eu falei, não entope muito o nariz, e aí esse paciente dificilmente vai precisar de cirurgia, a não ser em determinados casos, em casos específicos, tá certo? Agora, geralmente grau 2 e 3, geralmente esses pacientes sim necessitam fazer a cirurgia. Tá certo, Renato, mas finalmente, como é que acontece essa cirurgia? Quais são as atualizações desse ano de 2023? Como é o pré e o pós-operatório? Vamos lá, pessoal. Essa cirurgia é feita por anestesia geral, ou seja, o paciente dorme, quando acorda já acabou a cirurgia. A cirurgia tem em média, ela dura em média em torno de 40 a 1 hora, tá bom? A média é essa. E atualmente, meus amigos, a gente faz essa cirurgia por videoendoscopia, com endoscópio. Ela não há nenhum corte externo no nariz, certo? Não fica nenhuma cicatriz externa, consequentemente, tá certo? E ela é feita realmente toda por via endoscopia. O cirurgião vai para o endoscópio e ele fica olhando numa televisão bem grande para ver os detalhes do desvio desse paciente, para que ocorra tudo bem e principalmente, meus amigos, controlar algum eventual sangramento, tá bom? Então assim, quando ocorre algum eventual sangramento, através do endoscópio, a gente consegue ver dimensões bem maiores do nariz, facilitando a cauterização, facilitando o controle daquela possível hemorragia que possa ter durante a cirurgia, tá certo? E aí o que acontece? O desvio de septo nasal, vamos supor, o septo ele divide o nariz ao meio, não é isso? E o desvio é quando esse septo, ao invés de estar reto, ele está torto, ou para um lado ou para o outro. E é por isso que muitas vezes a principal queixa do paciente que tem desvio de septo nasal é aquele nariz entupido apenas de um lado. Renato, a passagem do lado direito é fechada, a outra é livre, ou vice-versa, tá? Então, a principal queixa do paciente que tem desvio de septo nasal é o nariz entupido apenas de um lado ou a facilidade de entupir apenas de um lado. Por exemplo, o paciente com desvio de septo nasal pega uma gripe, logo ele percebe que um lado já entope logo. Então, esse é o quadro típico do paciente que tem o desvio de septo. E aí vamos supor, o septo ao invés de estar assim, ele fica assim. Na cirurgia, basicamente, a gente tem que tirar esse desvio. Geralmente ele é formado de cartilagem e é formado de osso.
Então a gente tem que tirar esse desvio para quê? Para retificar. A gente tenta deixar o septo no meio, né, bem reto, o mais reto possível durante a cirurgia. E aí o que acontece? Assim que a gente retifica, ele fica um pouco instável, o septo fica um pouco instável, porque a gente acabou de tirar a cartilagem, acabou de tirar osso. Um dos cuidados que a gente tem durante a cirurgia é não retirar cartilagem demais, porque senão o nariz acaba que desabaria, né? Por isso o nariz fica caído. Então a gente não pode tirar cartilagem demais, a gente tira somente o bloco que está desviado. E aí, como eu falei, assim que a gente retifica, ele fica meio que instável. E aí a gente põe o quê? Um splint nasal ventilado ou canulado. O que é isso, Renato? É um bloco de silicone. Para quê? Para quando a gente retificar o septo, ele ficar firme bem no meio. Fixa um silicone do lado, fixa um silicone do outro. E nesse silicone tem um cano, uma cânulazinha. Para quê? Para facilitar a respiração desse paciente. Porque antigamente muitas pessoas saíam dessa cirurgia tamponado, né? Saía com tampão nasal, respirando apenas pela boca. Até hoje, muitos pacientes acreditam que essa cirurgia, o paciente sai com tampão no nariz, que só vai tirar daqui a alguns dias. E não, pessoal, não se usa mais os tampões nasais, certo? A gente utiliza os splints nasais canulados, né? A gente tenta, alguns cirurgiões não usam, outros usam, mas eu sempre tento fazer essa cirurgia com o splint nasal canulado. Assim, dessa forma, o paciente não tem tanto desconforto no pós-operatório, no pós-operatório da septoplastia. Renato, quanto tempo fica com esse splint depois da cirurgia? Geralmente, meus amigos, 5 dias, 4, 5 dias, até 7 dias, a depender de cada caso. O paciente volta aqui no consultório e a gente faz a retirada desse splint aqui mesmo no meu consultório, tá bom? Não dói, não é nada doloroso, certo? Tem até muitos vídeos no YouTube do pessoal tirando esse splint nasal, né? Mas não precisa se assustar não, tá bom? Não é nada demais não, tá? E aí vamos lá, falando um pouco de pós-operatório. Quantos dias de repouso depois da cirurgia precisa ficar? Geralmente, em média, 10 dias. Então, 10 dias, pode ir até 14 dias, a depender de cada caso, mas a média é de 10 dias de pós-operatório, tá certo? E aí, meus amigos, no pós-operatório, geralmente o paciente vem no consultório a cada semana, o cirurgião fica observando as possíveis complicações, algum achado que preocupe durante a cirurgia. A gente se preocuparia também com os hematomas septais, que é quando ocorre o acúmulo de sangue dentro do septo. Mas isso, pessoal, são coisas que a gente consegue resolver sem problema nenhum, tá bom? A respeito da alimentação, muitos pacientes perguntam, Renato, como é que vai ocorrer a alimentação? O que acontece, pessoal? Quando a gente retira a parte óssea do desvio, que é essa aqui embaixo, por exemplo, acontece que ocorre um formigamento nos dentes superiores. O paciente, nos primeiros dias da cirurgia, ficou com aquele formigamento nos dentes superiores. E aí, por isso que no pós-operatório a gente pede para evitar comidas duras, certo? Comidas duras e quentes. Também é preciso evitar comida quente, por quê? Porque comida quente aumenta a vascularização, vai mais sangue para o nariz, consequentemente ocorre maior risco de sangramentos, certo? Geralmente, pessoal, a gente faz uma cirurgia associada com a turbinectomia, que é a cirurgia dos cornetos nasais. Então, geralmente a gente faz a septoplastia junto com a turbinectomia, tá? Para quê, pessoal? Para melhorar ainda mais a respiração desse paciente, tá? Então, assim, especificamente sobre essa cirurgia, eu vou fazer um vídeo só para ela, tá? Mas geralmente eu já vou até adiantando que a gente faz essa cirurgia conjunta, septoplastia mais a turbinectomia. E aí, dessa forma, o paciente consegue respirar muito bem, melhora a qualidade do sono, melhora a capacidade física, capacidade pulmonar, enfim, são realmente vários os benefícios. Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente se acostuma a respirar mal, ele cresce respirando daquela forma
e acha que respirar daquela forma é normal, até alguém avisar para ele, até algum médico avisar para ele que ele tem um desvio, que ele respira mal. E aí quando a gente faz essa cirurgia nesse paciente, ele fala: doutor, por que eu respirei mal a vida toda? Se eu soubesse, eu teria feito antes, enfim. Então esses são os principais relatos aqui dos pacientes que fazem essa cirurgia. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um pouco falando sobre a cirurgia da septoplastia e as atualizações de 2023 que a gente está fazendo nesse momento a respeito da septoplastia. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe também com familiares. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!